Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, a oportunidade que estamos tendo de aprendermos um pouco mais da sua doutrina. Que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem orientada pelos irmãos da espiritualidade superior, e o será com certeza, e que nós outros, então, possamos apreender todos esses ensinamentos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde a todos. Cá estamos dando seguimento ao nosso estudo da doutrina espírita. Ficamos nesse aqui, né? Nesse slide aqui, que eu acho assim da maior importância, porque tem gente que fala assim pra gente: Deus me livre, esses espíritas eles são masoquistas, adoram sofrer. Porque sofrendo eles evoluem. Eu falei, gente, estuda a doutrina espírita, pelo amor de Deus, né? Porque é tanta confusão. Eu até fui convidada para fazer uma abordagem sobre espiritismo para um grupo do ensino médio de uma escola. E adorei isso, né? Porque essa tarefa é uma tarefa que eu gosto muito. Primeiro que eu me sinto em casa, porque eu passei 35 anos com eles, né? Com esses alunos. Então, eu tenho uma alegria para fazer isso, ainda mais falar para esse grupo, para essa faixa etária, falar sobre espiritismo, né? Porque essa faixa etária está precisando realmente muito de uma coisa que possa responder os questionamentos. Eles fazem muitos questionamentos, não encontram resposta, é uma fase de conflito. Então, eu preparando assim uma coisa básica para ir, porque tem que ser, né, uma apresentação, os dois professores me pediram para fazer um histórico, né, rápido, e as relações, né, do espiritismo com Deus, com os homens, na sociedade, e a construção, né, através do dogma religioso, a construção de uma sociedade. Nós não temos dogmas, embora a gente tenha, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação sendo chamada de dogma, né? E de pregar o dogma da reencarnação. Agora, e daí também no Livro dos Espíritos tem lá, a gente vai até passar por isso, que depois dessa progressão dos Espíritos vem finalidade da reencarnação, a gente vai citar sobre isso. Porque não é um dogma como, né, a gente entende que o dogma é aquela afirmativa de um conceito religioso, independentemente de qualquer coisa que possa vir a reafirmá-lo. Seria dogma de fé. No caso, esse dogma da reencarnação, que Kardec colocou ali, sabendo que não é um dogma de fé, mas por que dogma? Porque é uma afirmativa que não tem nem como contradizer isso pela luz da ciência. Então, por isso que eles colocaram um dogma ali, porque não é nem algo que se vai acreditar, que se vai compreender e constatar pela lógica dos fatos e das justificativas que essa lei da reencarnação apresenta. Por isso que ele coloca dogma aí, né? Mas não é bem assim. Então, esse encontro, para mim, vai ser muito bom fazer. Embora eu sempre falo que eu não quero ficar pegando compromisso, que às vezes acontece algo no dia e eu não posso cumprir, mas com esses jovens, com essa faixa etária, eu fico muito feliz de conversar, principalmente sobre espiritismo, né? Espero que eles gostem. E nesse estudo aí, né, básico, que eu preparei para levar para eles, eu vi coisas ali que realmente, às vezes a gente vai se aprofundando tanto em determinadas coisas que esquece do mais simples, né? Não esquece realmente daquelas coisas básicas, do mais simples,
que o conhecimento desse mais simples já nos daria condições de encontrarmos aí respostas assim muito lógicas para a nossa vida, né? Então, quando a pessoa fala assim para mim, o espírita tem que sofrer para evoluir, eu não sei de onde tirou essa ideia, de onde tirou isso, né? Porque nós nem achamos, nem tratamos a Terra como vale de sofrimentos, longe disso. Nossa, isso aí não entra na nossa, no nosso esquema, no nosso conceito, aliás, no conceito do Espiritismo, né? Pelo contrário, a Terra não é um vale de sofrimentos. A Terra é uma escola valiosa, necessária à nossa evolução. E não há sofrimento que não seja o retorno de uma má ação. E nem todos precisam passar pela feira do mal para poder resgatar nada, para precisar de resgatar nada. Então, essa questão 120 de O Livro dos Espíritos, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Aí está aí, ó, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, veja bem, quem disse, onde está escrito que a gente precisa sofrer para aprender? Não. Como a gente falou na semana passada, nós fomos criados simples e ignorantes. Não totalmente ignorante de alguns conhecimentos, como a gente falou na parte instintiva, porque a gente teve o princípio espiritual passando por todos os reinos e adquirindo conhecimentos. Né? A gente vê nos animais que nós temos na nossa casa a diferença de comportamento desses animais para o comportamento dos animais na rua. Né? Os nossos domésticos, os nossos animais domésticos, eles não lutam muito pela sobrevivência deles, porque eles têm tudo. Tanto que se eles forem colocados na rua, o que muita gente faz, o que é uma enorme maldade, eu não consigo entender como que uma pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessas, adota um animalzinho, leva para casa, dá tudo a ele, porque ele não vai precisar procurar nada na rua, ele vai ter as coisas em casa, então ele não foi ensinado a sobreviver por ele mesmo. Ele tem instintos? Tem, mas ele vai sofrer muito até aguçar esses instintos sendo colocado na rua. Então, provavelmente, um animal doméstico, quando ele é colocado na rua, ele vai morrer. Ele vai morrer atropelado, ele vai morrer de fome, ele não sabe fazer isso. Ele não foi ensinado a fazer isso. E ele tem os instintos, sim, que vão se aguçar, mas até lá ele vai morrer. Ele não tem como sobreviver, é uma maldade. Normalmente se faz isso com um animalzinho mais velho, que está doente, porque as pessoas não querem tratar, não querem gastar. É muita maldade, eu não consigo entender, né, como que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa. Aí eu busco no Espiritismo, claro que através do Espiritismo a gente entende. Entende por quê? Porque a gente acabou de ver a ordem em que nós, encarnados na Terra, nos encontramos. Dos espíritos imperfeitos. Que tem aquelas classes, aquelas 5 classes, 5 ou 6, que eu já até esqueci o número, aquelas classes todas se dividindo ali na terceira ordem. Dos espíritos imperfeitos, aonde a maldade impera. Então a gente aprende a entender como que uma pessoa é capaz de fazer isso, porque abandona seus idosos, não é só animal, né? Abandona seus idosos, abandona suas crianças, abandona, não quer saber, né? Então a gente entende perfeitamente que esse irmão está num nível de evolução que ele ainda não aprendeu a amar, nem aquele amor condicional ele tem, nem aquele eu acho ele tem. Então é difícil, mas é um estágio, ele vai melhorar, ele vai progredir, porque todos os espíritos progridem. Aí entra essa questão, se todos os espíritos precisam passar pela feira do mal. Não, não precisam. Foram criados todos os espíritos, simples e ignorantes, né? Quer dizer, com conhecimento zero. 0% de conhecimento,
no que diz respeito ao entendimento de si mesmo, ao conhecimento das coisas pela razão, isso ele é zero de conhecimento. Ele tem conhecimentos instintivos que não é o caso para o rei nominal, porque o instinto ele não desaparece, ele é preservado e ele supre as falhas da razão e da inteligência. Mas nesse rei nominal, nós não podemos mais ser guiados por instintos, e sim pela razão, com conhecimento das causas. Conhecer o porquê das coisas, né? Então, desse conhecimento a gente é zero e a gente vai desenvolver. Mas é 100% de potencialidade de aprendizado. Então, ali, nós vamos aprendendo. Quer dizer, o espírito, naquele ponto ali, ele não está espiando nada ainda. Quando ele é criado simples e ignorante, ele não está espiando. A expiação é um sofrimento pelo resgate. Porque ele errou, ele tem que resgatar o seu erro e se reajustar com as coisas, com Deus, com a vida, com o próximo, né? Então ele tem que se reajustar. Então ele não está espiando ainda. Ele está recebendo ali condições, através de algumas privações, de algumas coisas que o impulsionam ao progresso. Então, ele não tem que necessariamente passar pela fieira do mal, porque o mal não foi criado por Deus. O mal não é algo que tenha existência própria. O mal é substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele não tem existência própria, ele precisa de algo que lhe dê vida. Então, nós temos que desenvolver alguma coisa ruim para que o mal seja gerado em nós. Aí sim. Então, se ele não fizer isso, se o espírito for atendendo às leis que ele já pode conhecer com ajuda, e a gente vai ver aqui que ele tem ajuda, ele não fazendo escolhas ruins, ele vai atendendo as intuições que ele vai recebendo, ele não passando, então, a desenvolver maldade, ele não vai ter esse mal, ele não vai ter nada para ele expiar, ele só vai ter provas. Então, é possível que um espírito, desde o início, não é comum, tá? É possível. A maioria desenvolve o mal em si, a maioria. Mas alguns poderão não passar pela fieira do mal. Não é uma obrigatoriedade, se fosse, não seria justo. Por que não seria justo? Porque o mal vai gerar muito sofrimento para a gente. A escolha, né, mal feita, o livre-arbítrio usado para o mal, ele vai gerar muito sofrimento. Se isso fosse uma obrigatoriedade para a evolução, Deus não seria justo nesse ponto. Não demonstraria sua grande bondade, né, a sua absoluta bondade nesse ponto. Porque ele nos obrigaria a sofrer. Né? Ele nos obrigaria a sofrer. E não seria justo. Por que eu tenho que sofrer? Eu não tenho que sofrer. Eu só tenho que sofrer pelos males que eu fizer. Porque aí eu vou ter que resgatar. Então, não é uma obrigatoriedade para que a alma chegue à perfeição, ainda que relativa, através do mal. Não é uma obrigatoriedade. Ela pode seguir o curso somente da ignorância, de não saber as coisas, de errar por não saber. Então, a gente vê, não é o erro que nos faz sofrer, é a permanência nele. É errar o tempo inteiro um erro velho. Porque quando nós aprendemos, nós fomos feitos simples e ignorantes, então a gente tem que aprender. O aprendizado é através do erro. Se eu faço e erro, eu entendo que errei, faço de novo e acerto. Pronto, acabou. Está ótimo. Eu não tenho que resgatar nada. Eu fiz novamente e acertei. Limpei aquilo ali, eu não tenho aquela mancha comigo. Agora, se eu ficar permanecendo naquele erro,
embora saiba por que a gente sabe que está errando? Porque o resultado é ruim. Claro, o resultado é ruim. Eu fiz uma ação, o resultado não foi bom. Então eu vi que é um erro. Eu não devo fazer de novo. Porque se eu fizer de novo, eu vou obter o mesmo resultado. Eu tenho que mudar, eu tenho que pensar, eu tenho que ativar os meus neurônios aí do pensamento para ver o que eu fiz de errado aí. Tenho que consertar, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí sim, eu vou fazer as mudanças que eu considero adequadas. Se eu errar de novo, eu não vou ainda adquirir nenhum mal por causa disso, porque eu mudei as coisas, fiz de novo, errei. Eu vou consertando, eu vou aprendendo. Então, a gente aprende através do erro. Agora, a gente se dá mal através da permanência naquele erro que a gente já sabe que é errado. A gente sabe que é errado exatamente pelo mau resultado. Não deu certo, está errado. E a gente então aprende através da tentativa e erro. Tentativa e erro, isso é o aprendizado. Então o erro não pode gerar males, a menos que eu permaneça nele. Aí ele vai gerar males. Ali eu começo a desenvolver o mal. Eu começo a desenvolver alguma coisa que, embora eu tenha feito, não tenha dado certo, mas o resultado tem algo que me convém, eu faço de novo, eu permaneço naquilo ali, não me importando com a parte negativa daquilo ali. Ali eu começo a desenvolver o mal. Então é assim que ele é desenvolvido. Não foi criado. Deus, quando nos criou, criou a sua imagem e semelhança. Não foi no corpinho, né? Não foi na parte física, nada disso, porque a gente não sabe nem o que é Deus, né? A gente só sabe que ele é uma inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então é nesse poder do bem, nessa perfeição, nessa capacidade que ele colocou em nós de desenvolver o bem. Que ele é o bem supremo. Não podia criar o mal. Então, claro que ele não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Então, se nós optarmos por fazer o bem, o mal nunca vai existir na nossa vida. Nunca. Nunca vai existir nas nossas ações. E, por conta disso, nós não vamos sofrer por ter que expiar nada. Nós vamos ter aquele sofrimento básico das privações necessárias para a impulsão do progresso. Claro, ora, quando a gente perde um emprego, né, você é um engenheiro, é excelente engenheiro, só que você perdeu o seu emprego e não está conseguindo nada na sua área. Mas até você alcançar esse título de engenheiro, você estudou bastante, várias ciências, várias coisas. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a tirar aí do seu arquivo conhecimentos que vão fazer você desenvolver talentos que nem sabia que tinha. Nem sabia. Mas até lá vai sofrer um pouco. Vai ficar sem dinheiro. Vai ficar, né, sem atividade. Então, é uma privação que vai lhe ser dada. Você perdeu aquele seu emprego, aonde você é qualificado. Vai lhe ser dado um tempo aí, você vai ser privado de algumas coisas, mas você está trabalhando. Você está trabalhando a sua mente, você está buscando no seu arquivo o que você sabe fazer, o que você pode fazer, com tudo que você aprendeu, que te levou a um título de engenheiro. Né? Aí você vai sofrer algumas privações, isso é um sofrimento básico. Aí você vai descobrir no seu talento, porque você não está só entregue à sua própria sorte, você está com seu espírito protetor, está com os amigos espirituais que vão ajudá-lo nesse desenvolvimento. Né? Eu me lembro que eu dei até esse exemplo, porque eu conheci, né, uma situação dessa de um amigo que era um excelente engenheiro e realmente ele perdeu o emprego dele, não conseguiu.
a esposa nem trabalhava fora, né? E ele começou a fazer esse trabalho com a cabeça. Falou, não, eu tenho que buscar, eu sei tantas coisas, eu tenho que buscar. E encontrou, né, um talento que lhe rendeu depois muito mais do que lhe rendia o trabalho como engenheiro naquela indústria. Então, isso aí, houve uma privação? Houve, mas foi o quê? Uma impulsão para o progresso dele. Então, lá naquele início, quando a gente passa lá pela ignorância, a gente não sabe muita coisa, a gente precisa de ser privado de alguma coisa para desenvolver a inteligência e criar coisas que possam facilitar a nossa vida. Foi assim desde o início, né? Desde o princípio, quando a razão começou a se desenvolver, né? Aqui na Terra, naqueles espíritos ainda em corpos tão rudes, que se dizia até que eram animais, mas não eram animais, né? Então, veio daí a ideia da metempsicose, que se o espírito desobedecer à lei divina, que ele vai reencarnar em corpos de animais. Não eram animais aqueles corpos, se pareciam, né? Porque a gente vê que do chimpanzé para nós é menos de 1% no código genético. Menos de 1%. Da diferença, né? Já falamos aqui, quando fizemos a observação aqui de doença e doente, um rato tem a mesma quantidade de genes que nós temos, um ratinho. Né? Um pé de milho tem mais. Nós temos 25 mil genes e um pé de milho tem 30 mil. Então, a gente vê que não é a parte genética que determina isso, né? O determinismo genético já foi colocado de lado. É a alma, é o espírito. Então, embora aqueles corpos se parecessem com corpos de animais, não eram. Ali estavam as primeiras encarnações dos espíritos recém-saídos de planos primitivos, né? Que aí a Terra ainda era bastante primitiva ainda naquela época. E aí eles foram se desenvolvendo e tiveram que desenvolver a inteligência para conseguir sobreviver. Aí sofriam algumas privações. Mas nem por isso tinham que desenvolver maldade, tinham que matar o outro, tinham que roubar do outro. Não, faziam por escolha, né? Por escolha. Então, eles passam pela não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Então, a gente não precisa passar pela fieira do mal. Então, a gente não precisa de sofrer para evoluir. Precisamos apenas de algumas privações para desenvolver a inteligência, para a gente evoluir. Mas de sofrimento, nem de doenças kármicas. Por quê? Se a gente não lesionou intencionalmente o nosso corpo físico, com as nossas más ações, a gente não vai ter doença kármica na próxima encarnação, não. E se nós estivermos obedecendo à lei de Deus agora, a gente também não vai ter doença de causas atuais também, não. Né? Já falamos sobre isso aqui. Então, só o necessário. Assim como os animais adoecem, não é por mau uso de livre-arbítrio, porque eles nem têm livre-arbítrio. É ainda uma manipulação da natureza. São corpos orgânicos. Né? Então, a natureza ainda está trabalhando neles. E as outras doenças que eles têm, eu vou preparar alguma coisa para a gente entender isso, quando a gente chegar lá perto na parte dos animais, né? Sobre as doenças dos animais, a maioria das doenças, 90% ou até mais, eu vou ver esse índice melhor, que a Irvênia deve ter isso, que ela é uma estudiosa nessa área, a maioria esmagadora das doenças dos nossos animais são culpas nossas. Nós é que temos culpas. Alimentamos mal, tratamos mal, fazemos cruzamentos mal feitos. Então, a maioria dessas doenças é culpa das pessoas, é culpa dos humanos e não deles. Mas estão sujeitos a tudo, até porque isso tudo faz parte do nosso nível de evolução nesse planeta de provação e de expiação. Mudando. Bem, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta, né, dos espíritos, ó. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal.
os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Está vendo? Por sua vontade. Não tinha que fazer nada errado. Não tinha que usar mal o seu livre-arbítrio. Quem usou, usou porque quis. Não pode culpar ninguém. Foi uma escolha que o Espírito fez. Aliás, essa questão do livre-arbítrio é a resposta que alguns irmãos de outras religiões, né, ou melhor, alguns irmãos não, que algumas religiões têm, ensinando para os seus adeptos, né, de que a questão da maldade no mundo, né, dessas mortes horríveis que a gente vê no mundo, é por conta do livre-arbítrio de cada um. Olha que resposta que, se uma pessoa tiver um pouquinho a mais de neurônio funcionando, ela vai se tornar um ateu. Tá? Esse indivíduo vai se tornar ateu. Porque ele vai falar, bom, onde está então o Criador? Eu não posso confiar nesse pai? Eu não posso confiar nesse pai que não vai me proteger da maldade alheia, que vai me deixar exposto ao livre-arbítrio desses loucos no mundo? Né? É o que a gente perguntaria. Eu perguntaria isso. Como eu perguntei. Né? Mas não tem uma resposta lógica. Nessa questão, que eu vou levar lá para os jovens, eu estou até ansiosa por esse momento, eu vou levar um papelzinho que eu vou distribuir para todos eles, que tem aqui, ó, o Espiritismo. Isso aqui é uma coisa que não fui eu que fiz, não, foi até a FEB que fez, eu tenho copiado algumas coisas, né, para falar sobre as diferenças, né? Então tá aqui, ó. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente da sua classe, né, da sua raça, da sua cor, da sua nacionalidade, da sua crença, do seu nível cultural ou social. E convida, né, ao convidar, o Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo, convida os interessados em conhecer o Espiritismo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. E se a gente coloca ao crivo da razão uma explicação dessa aí para a maldade que acontece no mundo, cai por terra. Porque esse Deus deixa de ser importante nesse momento. Ele não é soberanamente justo e bom. Porque se eu não fiz nada para sofrer uma violência, seja ela qual for, e por causa do livre-arbítrio de alguém, eu sofro essa violência, e Deus não me livrou dessa violência, Ele me deixou exposta à maldade de alguém, usando mal o seu livre-arbítrio, que foi presente dele, né? Porque isso Ele nos deu de presente. Que Deus é esse? Nesse momento eu me tornaria uma pessoa totalmente descrente de Deus. Esse Deus não serve para me proteger, não é o meu pai. Não é o meu pai. Mas aí entra a questão, qual? Da reencarnação. Não conseguem explicar, nenhuma doutrina consegue explicar o que acontece através da unicidade de existência. Aliás, vamos combinar, ninguém acredita nisso de verdade, em unicidade de existência. Só os materialistas, que são materialistas também, até terem que falar, Deus me ajude, que ali termina o materialismo. E acontece, chega o momento. Socorro, Deus.
Se você existe, me socorre aqui. Vai chegar o momento. Chega para todos. Né? Porque intuitivamente a gente sabe que não tem uma vida só, porque a gente já foi e voltou inúmeras vezes, e isso está no nosso acervo de conhecimento. Está lá no subconsciente, guardadinho lá. Então a gente sabe disso, a gente tem certeza. Então, aí, diante dessas situações assim que a gente vê, essas explicações, aí entra a maioria desses jovens, desses adolescentes que são muito inteligentes, eles só estão um pouco perdidos, mas eles são muito inteligentes. Entra aquela questão, fala um negócio desse para um adolescente inteligente, ele não quer saber de Deus, não. Ele vai falar, ah, não, esse Deus aí não me protege, não. Eu tenho que me proteger sozinho. Então, isso leva à descrença, leva ao materialismo. Agora, quando você pede para ele abrir a hipótese da pluralidade de vidas, que você está ali num resgate, e que esse Deus não impediu aquilo ali, justamente para você aprender a se recolocar no trilho da obediência, ele pode não aceitar de pronto, porque ele não vai aceitar de pronto. Ninguém deve aceitar nada de pronto, tem que analisar. Isso é uma recomendação de Kardec, né? Então, nesse momento, a gente pede para abrir essa hipótese. Não é para acreditar nisso. Pensa que pode ser assim, analisa isso, o que você acha? Porque outra coisa injusta seria a unicidade de vida para aquele que não chega nem a nascer, ficou lá só na barriguinha, na vida vegetativa, ou então que foi abortado naturalmente, ou até através de uma ação triste, né? Ou então nasceu com deformidades, criança com 2, 3 anos e parte, deixando a família toda desolada. O que é isso? Que Deus é esse? Não dá para aceitar. Eu seria também totalmente descrente. Não, talvez não materialista, mas descrente desse Deus aí que as religiões apresentam. Eu seria assim. Né? Aliás, é isso que me trouxe para o Espiritismo, essa falta de resposta, de explicação lógica. Porque você fala uma coisa dessa para um livre pensador, que é por causa do livre-arbítrio, ele não vai nem contestar, porque tem coisas que não merecem nem ser contestadas, né? Eu achei até uma frase interessante do Divaldo, numa entrevista que o Divaldo fez, falando sobre fake news, que o cara perguntou a ele, né? O que ele achava disso e tudo. Ele falou, eu mesmo já fui muito vítima de fake news, sou muito combatido. Aí o entrevistador falou assim, mas e aí, Divaldo, o que você fez? Ele falou, eu? Nada. Eu não tenho tempo para isso, amigo. Eu não tenho tempo para responder essas coisas. Olha, maravilhoso. Então, quando a coisa está tão ruim, você se afasta. Porque não dá, não vale a pena. Você vai gastar energia, você vai gastar tempo valioso com coisas que não vão levar a nada. Né? Então, a gente vai vendo que realmente a doutrina espírita, ela abre esses horizontes para você fazer análise. Você não tem que aceitar as coisas que lhes são ditas, não tem dogma por isso. Agora, a reencarnação, nesse sentido de ser chamada de dogma, porque você não explica nada sem ela. Nada, nada, não dá para explicar nada sem ela. Ou explica com ela ou desiste de Deus. Simples assim. Vai ser ateu ou explica através da reencarnação, porque não tem outra explicação. Se Deus é esse soberanamente justo e bom, né? Esse Pai, essa inteligência suprema me criou, vai me deixar exposta aqui à maldade alheia, porque ele deu livre-arbítrio para as suas criaturas, para elas fazerem o quê? Irem contra a sua vontade, irem contra a sua lei. Ora, que ignorância isso. Não dá para aceitar uma coisa dessas. É ter uma inteligência muito curta para achar que isso é lógico, né? Então, a gente vai vendo que a gente vai abrindo os horizontes do pensamento dessa maneira. A gente vai analisando, não é porque eu tenho que aceitar tudo, né?
Aqui está, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal? Só que colocou a essência do bem, mas ele é apto para fazer o bem e para desenvolver o mal se for da sua vontade, porque ele deu livre-arbítrio para a pessoa. Os que são maus, assim se tornam por sua vontade, somente. E os que são bons também. Porque o fato de você ter uma semente não quer dizer que ela vai germinar. Né? Você pegar uma semente, comprar uma sementinha lá na casa lá que vende coisa de flores lá para você plantar. Você leva a sementinha para casa dentro da sacolinha e coloca ela lá na gavetinha, esquece dela. Que ela vai germinar? Coisíssima nenhuma, ela vai ficar lá. Então nós foi colocada essa semente, mas ela por si só não faz nada. Ela só vai fazer, se ela só vai germinar, se eu tratar dela. Se eu der a ela o alimento necessário para ela germinar. E esse alimento é a vontade de acertar, é a vontade de fazer o bem. Aí ela vai germinar. Mas se eu não fizer isso, ela vai ficar lá e eu vou desenvolver o mal. Por minha conta, né? E ninguém tem culpa disso. Como podem, aqui eu coloquei a pergunta toda e a resposta vem no outro para a gente não perder nada, olha só. Como podem os espíritos, em sua origem, isso aqui é importante, tinha até que ter posto aqui destacado, quando ainda não tem a consciência de si mesmo, quando ele foi criado simples e ignorante lá, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal, né? Olha que pergunta inteligente. Cada vez eu me apaixono mais por Kardec, né? Porque Kardec, ele não foi um simples codificador. Ele foi extremamente importante, ele foi a figura importantíssima nesse trabalho. Porque ele não só copiou as coisas, ele questionou, ele fez a pergunta certa, na hora certinha, com todas as palavras certas. Né? Então, olha que linda essa pergunta. Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve mais para um lado que para o outro? Isso não seria muito justo se a gente pensar, né? Para que ele iria dar o livre-arbítrio, então? Porque é arbítrio livre. Se é livre, eu não posso ter tendência mais para um lado do que para o outro, que aí não seria liberdade. A liberdade é justamente essa neutralidade. Mas vamos ver o que eles respondem, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, o espírito vai aprendendo, vai tendo as intuições necessárias e vai se desenvolvendo. Com esse desenvolvimento, ele vai aprendendo a conhecer para poder escolher, né? Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Ora, se viesse de fora só, né? Aí não seria liberdade, porque alguém está me influenciando diretamente, de uma forma que eu não consigo dizer não, né? Então, isso não seria liberdade, seria uma imposição, né? E aí não seria o livre-arbítrio. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. A causa está lá, mas é ele que vai decidir, então ela vem de dentro a decisão. Ela não pode vir de fora, o estímulo vem. Aí entra o mesmo caso das doenças. Nós temos estímulos exteriores para nossas doenças, mas precisamos de fatores predisponentes para desenvolver esses estímulos que vêm de fora. Se eu não tiver esses fatores, eu não vou desenvolver a doença. Eu vou apenas ter um impacto biológico.
Não é? Se eu tiver um contato com uma bactéria forte, que está acontecendo aí no mundo, né? Porque as pessoas fazem uso de antibióticos indiscriminadamente e as bactérias estão se fortalecendo cada vez mais. Outro dia mesmo eu conversando com uma pessoa que falou que está sempre tendo amidalite, sempre tendo. Eu tive uma há um mês passado, e que eu me lembre, eu só tive quando eu era bem jovem mesmo, lá pelos meus 14 anos. Depois eu não tive mais isso. Aí, eu conversando com essa pessoa, eu tenho uma atrás da outra. Eu falei, amidalite, uma atrás da outra? Aham, tem uma atrás da outra. Eu falei, como assim, criatura? Não pode ser. É uma infecção séria. A gente até tem esse vírus, né? Mas essa bactéria, mas ela não se desenvolve assim. Você deve estar com a imunidade bem baixa, então, né? Eu tenho uma atrás da outra. Aí, quando eu tenho, eu já sei o que eu tenho que tomar. Porque eu sempre que eu vou é a mesma coisa. Aí eu tomo 3, 4 dias, pronto, ficou bom. Aí não dá um mês, eu estou de novo. Eu falei, amigo, uma amidalite não cura com 3, 4 dias de antibiótico, não. O médico me implorou para eu tomar 10 dias. Porque eu já vinha de um outro probleminha. Então ele falou assim, olha, mesmo que você já tenha tomado o antibiótico para outra coisa, mas você vai tomar 10 dias. Ele falou assim, você me promete que você vai tomar 10 dias? Porque eu falei que eu não estava pensando mais de 10 dias de antibiótico. Ele falou, você me promete que você vai tomar 10 dias? Porque se você não tomar, vai passar um tempinho, você vai ter de novo. Até você fortalecer tanto essa bactéria aí, que ela não vai atender mais desses antibióticos. Então ele falou, 10 dias. Quer dizer, com 3, 4, eu estava boa. Mas eu tomei 10. Por quê? Porque precisava para exterminar. Senão ela abranda, ela volta. Então a pessoa fica, quer dizer, é uma situação que a pessoa não consegue entender que ela está fazendo errado. Está errado isso. Né? Mas ela faz. Assim mesmo, faz. Então a gente vê que a gente erra porque a gente quer errar. Né? A gente não tem noção, não acredita nas coisas, está vendo, tem alguém sabe, que tem esse conhecimento falando para você, mas você faz errado, você não liga. Você acha que sabe mais que o outro que estudou tanto, que sabe muito mais que você não respeita isso. Né? Então, são situações que a gente vai apresentando aí na vida e vai vendo que a gente acaba errando. Então, a causa de, às vezes, uma doença, né, do fator externo, então você passa, se contamina e entra num contato aí com alguém que tenha uma bactéria. Você pode acontecer 3 coisas com você aí, né? Você vai passar pela bactéria, ela vai passar batida por você, não vai te dar nenhum impacto biológico, dependendo da sua imunidade. Ou então, você vai sofrer um impacto biológico, ela vai entrar, ela vai te impactar biologicamente, você vai tomar o antibiótico certinho e vai ficar bom. Ou então, ela vai entrar, você vai até tratar, mas dependendo da sua situação imunológica, ela vai causar uma doença. Aquela bactéria vai não só fazer aquele impacto biológico ali, como que ela vai causar uma doença. Você pode ter um problema cardíaco, um problema renal, doença. Aí já é uma doença que vai se instalar. Então, essas 3 situações que você pode passar com ela. Né? Então, por que isso? O estímulo externo veio. Mas se você não tiver predisponentes para desencadear aquilo ali, ela vai passar batida ou vai dar um impacto biológico, também vai ficar bom e pronto. Mas se você tiver predisponentes para desencadear, você vai ficar com uma doença. É o caso aqui do que a gente está falando da maldade, das escolhas que a gente faz. Lá no início, o espírito, ele tem
a influenciação. Ela vem. Mas se o espírito estiver bem intencionado em acertar, ele não vai ter fatores predisponentes para desenvolver o mal que lhe está sendo intuído. Então, ele vai usar bem seu livre-arbítrio, embora ele não tenha ainda muitos conhecimentos. Ele vai, então, vem de fora, mas o que vai desencadear isso é dele, é interno, não vem de fora. Senão, também não seria justo, porque não daria a oportunidade ao espírito de vencer aquela situação ali, se viesse tudo de fora. Não é? Então, não pode ser, do exterior vem o estímulo. Então, nós, por exemplo, a gente recebe estímulos o tempo inteiro através das influenciações. Por falar nisso, a gente fala tanto em influência, né? O que é isso, né? Vamos para a língua portuguesa, que ela explica tudo. Riquíssima, talvez a maior de todas as riquezas, né? Em termos linguísticos. Eu, como sou uma apaixonada por ela, eu vejo ela linda e completa, né? O que é fluência? O que é fluência? Né? Quando a gente fala assim, bom, o trânsito está fluindo. O trânsito está correndo livre. Está fluindo. Porque às vezes a gente pega cada engarrafamento. Eu sofro bastante com isso, né? Meu filho é lá na Barra da Tijuca. Então, dependendo da hora, eu gasto muito tempo para chegar lá, né? Por quê? Porque o trânsito não flui. O trânsito não corre. Então, fluência é isso, né? Passar livre, correr livre. Então, o nosso pensamento, quando ele está livre de qualquer coisa, ele está fluindo. Ele flui por nós, pela nossa vontade. Mas quando a gente recebe a influência, o prefixo in indica negação. Feliz traz felicidade. Infeliz, a pessoa não tem felicidade. Então, fluência, corre livre. Influência, há uma interrupção nessa fluência do pensamento. Então, o nosso pensamento livre, ele recebe uma certa interrupçãozinha de outro pensamento que vai obstruí-lo. É o trânsito parado, né? É o acidentezinho lá no trânsito que não deixa o trânsito fluir. Então, são aqueles acidentes ou incidentes causados por pensamentos externos que entram no nosso campo de energia, interferem na fluência do nosso pensamento. Então, são as influências, aquelas que não deixam o nosso pensamento correr livre. Podem ser boas ou ruins. Boas, tudo bem, não tem problema parar o trânsito ali. Porque às vezes o meu pensamento não estava bom, vai ficar bom com a influência boa. Mas se ele estiver bom e a influência for ruim, vai ser o bicho. Né? Então, quando a gente recebe as influências, sejam elas, né, boas ou ruins, a gente tem que fazer análise. As que são ruins, a gente tem que descartar. A gente não pode aceitar. Então, o espírito, ele lá naquele início, ele vai recebendo as influências externas, né, aquelas que vão impedir a fluência do seu pensamento, mas ele vai ter capacidade de analisar, porque o que ele vai receber vai estar de acordo com o seu nível de evolução também. Ele tem, tanto que a criança, quando ela comete ela não tem o nosso raciocínio lógico, ela não tem o nosso conhecimento, mas quando ela age mal, ela sabe. Tanto que se a gente falar assim, você queria que seu coleguinha fizesse isso com você? Ela sabe que fez errado. Porque se ela não soubesse, ela não ia se importar que o coleguinha fizesse.
Então, ela não tem o nosso conhecimento, mas ela já sabe que alguma coisa ali ela não fez certo. Tanto que ela não quer que o colega faça com ela igual. Então, o espírito lá naquele início, ele também vai receber essas influências de acordo com o nível de evolução que ele está demonstrando. Então, a causa está nele, não está nele, a causa está na influência que ele vai receber, mas a decisão é dele. Ela vem de dentro. Então, ele é livre para escolher fazer ou não aquilo que ele está recebendo como influência, como estímulo para as ações que ele deseja desenvolver. Na 122A, Kardec pergunta o que a gente perguntaria, né? De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? De onde vem? Né? Ele foi criado simples e ignorante. De onde que vem isso? Aí, olha só. Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Né? Essa influência é ruim. Vem dos espíritos. Ora, a gente acha que nós fomos criados simples e ignorantes, estamos no início da nossa evolução ali, e que não tem ninguém que foi criado antes, que já viveu mais tempo, e que está no campo me influenciando? Claro que sim. Lógico que tem. Então, eu posso estar na primeira série, mas eu tenho pessoas, alunos nessa escola que estão na quinta, né, que estão lá no ensino médio, que podem me influenciar em alguma coisa. Então, esse espírito criado simples e ignorante tem espíritos, né, no todo ali, no seu próprio ambiente, que já tem mais tempo de que foi criado. E já desenvolveu o mal em si, que o desenvolva também. Então, as influenciações existem desde sempre. Aí Kardec continua na pergunta, olha só. Esta influência segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo, que os maus... Perdão, não é uma pergunta, já é resposta ainda. Esta influência segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsedá-lo. Aquilo que acontece desde que nós fomos criados simples e ignorantes vai acontecer uma vida inteira. O mal sempre vai existir. Não que Deus tenha criado, porque sempre alguns espíritos vão desenvolvê-lo. É da natureza. É normal isso aí em mundos primitivos. Não é de se espantar que nós estejamos numa sociedade tão ainda materialista, tão ainda inferiorizada. Faz parte. O livre-arbítrio foi mal usado. Faz parte. E a gente só vai receber essa influência se a gente quiser, porque nós somos livres. O livro dos Espíritos, daqui a pouco, vai chegar nessa questão e a gente vai ver, os arrastamentos existem, mas eles não são irresistíveis. A gente pode resistir. Então, a gente pode resistir a uma má influência, para não desenvolver mais males em nós, já que a gente já está aqui num planeta de provação e expiação, resgatando os nossos erros passados, né? Então, essa influência, ela vai sempre acontecer. O mal sempre vai existir. E é justo até isso. Sabe por quê? Você só pode saber se realmente você está livre de alguma coisa quando você se expõe a ela e não tem os efeitos negativos. Só assim. Ele é necessário, o mal, para nos testar. Né? Uma pessoa que é alérgica a alguma substância, ela só vai conseguir saber se ela é alérgica se ela for exposta àquela substância isoladamente. Né?
porque de repente aparece aí umas manchas no corpo e uma coceira, como que o médico pode saber alergia a que você está demonstrando? Fazendo os testes. Antigamente era assim na pele, né? A reação, mas hoje é no sangue. Faz o teste sanguíneo. E vai lá dar. Aí, isoladamente, se você se expuser àquela substância que deu que você é alérgica, você vai ter uma reaçãozinha. Aí, dependendo do médico, do tratamento que ele vai fazer, uns fazem, né, insistindo para que o próprio organismo vá se adaptando àquilo, outros dão antialérgicos, outros tiram da alimentação, depende da ideologia aí do médico, do que da linha que ele segue, né? Mas se aquele médico seguir a linha da sensibilização, você vai sendo exposta devagarinho até que seu corpo faça a reação positiva e você não tenha mais alergia. Aí você fica livre. Mas para saber, você vai ter que se expor à substância, para você ter certeza que você não está, né, mais alérgico àquilo ali. Porque da mesma maneira que você se torna alérgico, você pode deixar de ser. Né? Então, você vai ter que se expor. E é assim que acontece. O mal, ele existe porque as pessoas criaram o mal em si mesmo, desenvolveram através do mau uso do livre-arbítrio, e para que o outro seja também, ele vai ser instrumento para que o outro seja testado. Se diante do estímulo externo que ele vai receber do mal, a sua força de vontade for maior, se ele não tiver fatores predisponentes no seu caráter para desenvolver aquilo, ele não vai desenvolver. Aí ele vai provar para ele mesmo que ele está acima daquilo ali. Que aquilo não mais o incomoda. Que não mais o fará perder-se naquela questão. Então, o mal vai sempre existir, porque ele tem a sua utilidade. Né? Ele tem. Nos países de provação e expiação, ele existe e vai continuar existindo. Por quê? Só quando aquele mundo, né? Não é país, é mundo, perdão. Quando aquele mundo deixar de ser de provação e expiação, passar para regenerador, é que o mal vai deixar de imperar. Enquanto ele estiver na ordem dos mundos de provação e expiação, o mal vai imperar e vai existir ali. Aquele mundo passando, mudando, evoluindo, aí o mal deixa de fazer deixa de fazer a porcentagem maior. Vai existir em pouca escala, porque os espíritos não vão dar importância. Então, nós vamos continuar estudando a doutrina espírita. Nesse comentário de Kardec... a gente até lê e termina, olha só. Comentário de Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Então, não é porque ele não escolheu mal que ele é perfeito. Não, ele não sabe as coisas ainda, né? O espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Justiça divina, né? Justiça divina. Assim como tem aquele aluno que sempre foi bem aprovado, sempre tirou notas excelentes, não quer dizer que ele saiba aquilo que aquele seu amigo que está lá 4 anos à sua frente sabe. Ele vai chegar lá. Ele só não foi reprovado, mas ele vai chegar lá. Então, ele está aproveitando tudo. E é assim que a gente tem que fazer. Aproveitar a nossa vida. Porque se ficar jogando sujeira para debaixo do tapete, porque a gente vai reencarnar e resolve na outra, não é uma boa escolha. Não é uma escolha elegante. É melhor a gente limpar enquanto a poeira está nova. Enquanto ela não se sedimentou, porque depois a coisa fica difícil. Muita paz para todos. E semana que vem a gente começa aí com o assunto finalidades da reencarnação. Muita paz para todos.